Minha namorada visitou um amigo em outro estado, então eu vi o teste de gravidez dela no pedido da Target e descobri que eles estavam dormindo juntos e brincando sobre como eu sou estúpido e ingênuo. Minha namorada e eu estamos juntos há pouco menos de um ano, não moramos juntos e ambos trabalhamos em tempo integral e somos exclusivos pelo que sei. As coisas estavam indo muito bem entre nós até recentemente, temos nossos problemas como qualquer outro casal, mas nada de grave que faria algum de nós fazer algo drástico. Ela sempre foi muito carinhosa e parecia muito afim de mim. Nós trocávamos mensagens o dia todo e nos víamos algumas vezes por semana, geralmente passando pelo menos um dia do fim de semana juntos. Cerca de 3 meses atrás comecei a notar que minha namorada passava muito tempo no telefone com um amigo dela, Nick. Ela sempre diz que Nick é apenas um bom amigo e só. No entanto, ela frequentemente passa todo o tempo que pode no telefone com ele, mesmo quando eu e ela estamos juntos. Tipo, estaremos jantando e ela se desculpará para atender a ligação dele ou às vezes estará trocando mensagens com ele enquanto assistimos a um filme. Tentei não pensar muito nisso porque não quero ser aquele namorado controlador que dita com quem ela pode conversar. Uma vez estávamos naquele restaurante italiano que eu queria experimentar há meses. Finalmente consegui uma reserva e no meio dos nossos aperitivos o telefone dela tocou e ela imediatamente se levantou para atender a ligação. Ela ficou fora por uns 15 minutos e nosso prato principal chegou enquanto ela ainda estava lá fora conversando com esse cara. Quando ela finalmente voltou, agiu como se fosse totalmente normal me abandonar no jantar para conversar com outro cara. Ela disse que era importante, mas não quis dizer sobre o que era. As conversas deles não me levam a pensar que algo suspeito esteja acontecendo pelo que consigo ouvir. Geralmente são coisas normais de amigos, conversando sobre seus dias, algumas piadas internas que eu não entendo e ocasionalmente sobre os filhos dele. Assim, Nick tem 2 meninos pequenos que ele está criando sozinho depois que a ex o deixou ou algo assim. Nunca soube a história completa. Minha namorada às vezes mencionava como devia ser difícil para ele criar 2 filhos sozinho e como ela o admirava por se esforçar. Ela ficava com um olhar estranho nos olhos quando falava dele, mas tentei não dar muita importância. Ela me disse que eles se conheceram através de alguns amigos em comum alguns anos atrás e mantiveram contato online. Segundo ela, eles nunca foram mais do que amigos. Uma vez perguntei se eles já tinham ficado e ela ficou toda na defensiva dizendo que nem todo mundo quer dormir com seus amigos e me fazendo sentir ridículo por sequer perguntar. Mas então cerca de 1 mês e meio atrás minha namorada me diz que vai visitar Nick, que mora a 2 estados de distância. Simplesmente me solta isso como se não fosse nada. Ela diz que eles são amigos há anos e que quer vê-lo e conhecer os filhos dele pessoalmente. Eu não posso ir porque tenho que trabalhar naquela semana. E honestamente, nem fui convidado, ela apenas disse: "Vou visitar Nick no próximo mês." E quando perguntei se eu podia ir junto, ela disse que não era um bom momento por causa da minha agenda de trabalho. Claro que eu digo a ela que não me sinto confortável com ela visitando um amigo homem em outro estado sozinha. Quer dizer, qualquer pessoa razoável se sentiria da mesma forma, certo? Mas ela continua insistindo que Nick é apenas um amigo e que não há nada para eu me preocupar. Ela diz que vai ficar na casa dele, mas Nick é um pai solteiro de 2 meninos pequenos, então minha namorada me garante que nada vai acontecer. Ela até fez um comentário do tipo: "O que você acha que vai acontecer com 2 crianças pequenas correndo por aí?" Nós tivemos uma discussão bem grande sobre isso. Na verdade, eu disse a ela como parecia do meu ponto de vista. Minha namorada de repente querendo ir ficar com um cara solteiro que eu nunca conheci e que mora em outro estado. Ela me acusou de não confiar nela e disse que se eu fosse ficar tão inseguro talvez devêssemos repensar nosso relacionamento. Isso me calou bem rápido porque apesar de tudo eu realmente me importo com ela e não quero perdê-la. Apesar de eu ter expressado minha opinião e preocupações várias vezes, minha namorada fez a viagem mesmo assim. Ela concordou em compartilhar sua localização comigo para me tranquilizar, o que eu apreciei, mas ainda me senti estranho com toda a situação. Durante toda a semana em que ela esteve fora eu fiquei apreensivo. Ela me mandava mensagens de vez em quando com atualizações ou fotos deles no parque ou no zoológico com os filhos dele, mas as mensagens pareciam, não sei, forçadas. Como se ela estivesse se esforçando demais para me mostrar que tudo era inocente. Eu verifiquei a localização dela algumas vezes, ok, talvez mais do que algumas, e ela estava sempre no que eu supunha ser a casa dele ou em algum lugar familiar por perto. Então eu não tinha nenhuma razão real para suspeitar de nada, mas ainda tinha essa sensação persistente na boca do estômago. Ela ficou fora por cerca de uma semana e depois voltou como se nada tivesse acontecido. Ela me mostrou algumas fotos dela e de Nick com os filhos dele em algum parque e falou sobre como os filhos dele eram fofos e tal. Depois nós meio que seguimos com a vida. Tentei tirar isso da minha cabeça porque não queria ser aquele cara que não consegue confiar na namorada. Uma coisa que me incomodou, porém, foi quando pedi para ver uma foto de Nick sozinho. Eu estava curioso para saber como era esse cara. Ela rolou as fotos por 1 minuto e então disse que não tinha nenhuma foto boa só dele. Todas as fotos convenientemente tinham as crianças também. Achei isso estranho, mas não insisti. Mas então aconteceu algo que me deixou desesperado. Cerca de 2 semanas atrás minha namorada me pediu para ir ao nosso Target local buscar um pedido online que ela havia feito. Ela me disse que
pediu shampoo e alguns itens de higiene pessoal, desodorante, loção, etc., já que estavam acabando. Eu ia estar perto daquele Target de qualquer maneira para cortar o cabelo, então concordei e disse que pegaria no caminho para casa. Quando chego ao balcão de atendimento ao cliente e dou o nome dela, eles trazem uma sacola com um teste de gravidez dentro. Eu fico ali parado completamente chocado e confuso. Digo a eles que não foi isso que ela me disse que havia pedido. Verifico o nome e o número de telefone anexados à sacola e vejo que corresponde ao número da minha namorada. Então não poderia ter sido outra garota com o mesmo nome. O cara do balcão verifica o sistema novamente e traz uma segunda sacola com o shampoo e as coisas que ela realmente me contou. Então, deixe-me esclarecer essa parte, pois é importante. Havia 2 pedidos separados em nome dela, um com o shampoo e os itens de higiene pessoal que ela me contou e outro apenas com um teste de gravidez que ela nunca me mencionou. Os pedidos foram feitos com cerca de 12 horas de diferença de acordo com os recibos. Pego as 2 sacolas e saio sem fazer mais perguntas ao funcionário do Target porque estou muito perturbado e não quero fazer uma cena. Fiquei no meu carro por uns 10 minutos apenas olhando para aquele teste de gravidez tentando entender tudo. Por que ela esconderia isso de mim? Por que me mandar buscar o pedido dela sabendo que havia outro pedido esperando lá? Ela esqueceu? Ela estava esperando buscá-lo ela mesma mais tarde? Aqui está a coisa que realmente me deixou preocupado. Não havia praticamente nenhuma maneira de eu tê-la potencialmente engravidado. Nós sempre usamos proteção, sempre. Eu sou extremamente cuidadoso com esse tipo de coisa porque nenhum de nós está em condições de ter filhos agora. Nós conversamos sobre ter uma família algum dia, mas definitivamente não tão cedo, e ambos concordamos desde o início que uma gravidez acidental seria um desastre para nossas carreiras. Quando cheguei em casa, dei a ela a sacola com o shampoo e as outras coisas e não mencionei o teste de gravidez a princípio. Queria ver se ela tocaria no assunto, mas ela não tocou. Nós apenas ficamos juntos normalmente por algumas horas, assistimos um pouco de TV e então mais tarde naquela noite finalmente perguntei por que havia um teste de gravidez no Target em nome dela. Ela pareceu totalmente surpresa. A princípio disse que não tinha ideia e que não havia pedido um teste de gravidez. Pedi que ela me mostrasse o aplicativo do Target para provar e ela ficou um pouco na defensiva dizendo que provavelmente era a irmã dela, já que a irmã às vezes usa a conta dela do Target para pedir coisas. Ela alegou que as mulheres às vezes usam testes de gravidez para regular a TPM ou para outras coisas além de determinar se estão grávidas. Eu não sei merda nenhuma sobre como funcionam os testes de gravidez, mas isso me pareceu uma baita mentira. Por que a irmã dela pediria um teste de gravidez para o Target perto da minha namorada em vez do que fica perto da casa dela? A irmã dela mora a uns 20 minutos de distância e tem seu próprio Target muito mais perto. E por que a irmã dela não compraria um pessoalmente em vez de pedir online para retirada? Além disso, a irmã dela é casada, tem um filho de 3 anos e nos disse várias vezes que eles não querem ter mais filhos. Simplesmente não fazia sentido. Quando insisti no assunto, ela ficou irritada e disse que eu estava sendo paranoico e acusatório. Ela disse que talvez fosse um erro ou que talvez o Target tivesse trocado os pedidos. Mas eu vi os 2 recibos com o nome e o número dela, então isso também não fazia sentido. Mas eu não tinha nenhuma prova real de que ela estava mentindo, então deixei para lá por enquanto. Ela me garantiu que não estava grávida e que o teste não era um sinal de que ela estava me traindo quando estava na viagem para ver Nick. Por alguns dias depois disso as coisas ficaram tensas entre nós. Ela parecia distante e estava no celular ainda mais do que o normal. Notei que ela começou a levar o celular para o banheiro, o que ela nunca fazia antes. E quando eu entrava no quarto, ela rapidamente trocava de aplicativo ou guardava o celular. Comportamento suspeito clássico, certo? Na outra noite fomos jantar e ela fez questão de provar que não estava grávida pedindo alguns drinks, como se ela tivesse dito especificamente. Viu? Eu não estaria bebendo álcool se estivesse grávida. E então pediu várias bebidas. Pareceu forçado, como se ela estivesse atuando para mim em vez de apenas aproveitar nosso encontro. Eu nunca vi o que aconteceu com o teste de gravidez depois daquele dia. Não sei se ela fez ou jogou fora ou o que, simplesmente desapareceu. Procurei no lixo do banheiro dela, mas não encontrei nada. Talvez ela tenha jogado fora em outro lugar, ou talvez ela nunca tenha feito o teste. Não consigo parar de pensar nisso. A coincidência é muito suspeita. Ela visita esse cara com quem ela conversa constantemente, então 2 semanas depois há um teste de gravidez que ela tentou esconder de mim. E agora que penso nisso, ela tem agido um pouco diferente desde que voltou da viagem. Ela não é tão carinhosa como costumava ser. Nós costumávamos ter intimidade com bastante regularidade, tipo 2 ou 3 vezes por semana, mas desde que ela voltou da viagem tem sido talvez uma vez por semana e parece que ela está apenas cumprindo tabela. Ela passa mais tempo no celular e tem saído com as amigas com mais frequência ultimamente, embora eu não tenha como verificar se ela realmente está encontrando as amigas ou não. Uma noite ela disse que ia sair para beber com a amiga Ashley. Eu estava entediado e decidi passar de carro pelo bar que elas costumam ir. Eu sei, meio stalker, mas eu estava me sentindo muito inseguro. O carro dela não estava no estacionamento. Quando ela chegou em casa mais tarde e eu perguntei casualmente como Ashley estava, ela começou a contar toda uma história sobre como Ashley também estava tendo problemas com o namorado. Muitos detalhes, sabe?
como se estivesse tentando me convencer de que elas realmente estiveram juntas. Então, nada realmente aconteceu por alguns dias, nós apenas seguimos nossas rotinas normais, mas as coisas estavam tensas entre nós. Ela se irritava com pequenas coisas que eu fazia e que nunca a incomodaram antes. Eu a pegava olhando para o vazio com uma expressão preocupada no rosto, e quando eu perguntava o que havia de errado ela apenas dizia nada ou estou apenas cansada. Pensei em simplesmente perguntar diretamente se algo aconteceu com Nick, mas eu estava com medo da resposta. Estou errado em acusar minha namorada de me trair enquanto ela estava fora? Atualização. Então, percebi que embora minha namorada e eu tenhamos relações protegidas, a chance de eu engravidá-la é tecnicamente possível. No entanto, acredito fortemente que apesar da nossa intimidade eu não poderia ter engravidado minha namorada. Sem querer ser nojento e pessoal, mas eu nunca terminei dentro dela porque quero reduzir nossas chances de ter filhos até que ambos estejamos prontos. E é por isso que quando vi o teste de gravidez imediatamente pensei que ela havia me traído. Alguns de vocês comentaram que eu deveria conversar com ela sobre isso novamente, mas muitos mais disseram que eu deveria apenas verificar o celular dela ou algo assim para ver se havia alguma evidência. Eu não tinha certeza sobre fazer isso porque parecia errado invadir a privacidade dela, mas eu estava enlouquecendo pensando em toda essa situação. Para a pessoa que disse que eu deveria apenas confiar nela e não tirar conclusões precipitadas, eu tentei isso por semanas e não me levou a lugar nenhum. E para aqueles que disseram que eu deveria ter confrontado Nick diretamente, eu nem sequer tenho as informações de contato dele e não tenho certeza de que isso teria realizado alguma coisa, exceto talvez fazê-lo combinar histórias com minha namorada. Então, na noite passada, depois de ler todos os seus comentários, entrei em pânico e pirei. Não consegui dormir, não consegui comer, apenas fiquei pensando em tudo repetidamente. Sinto que estou perdendo a cabeça. Fui até o apartamento dela enquanto ela estava no trabalho. Ela me deu uma chave alguns meses atrás quando eu estava alimentando o gato dela enquanto ela estava em uma viagem de negócios, e encontrei o iPad dela na mesa de centro. Eu sei que muitos de vocês vão me julgar por isso, mas eu estava desesperado. Tentei usar o aniversário dela como senha e para minha surpresa funcionou. Ela sempre foi meio descuidada com as senhas, usando a mesma para tudo. Eu sei que o que fiz foi errado, mas eu precisava saber se ela estava me traindo. Eu imediatamente fui nas mensagens dela e encontrei uma conversa inteira com Nick sobre a qual ela nunca me contou. Havia mensagens que deixavam muito claro que eles fizeram várias vezes enquanto ela o visitava. Algumas das mensagens eram muito explícitas e eu não vou repeti-las aqui, mas confie em mim, não havia como confundir o que aconteceu entre eles. Ele enviou mensagens como: "Não consigo parar de pensar naquela noite. Queria que você estivesse aqui na cama comigo agora." Ela respondeu com coisas que me fizeram sentir fisicamente mal ao ler. Era óbvio que não era a primeira vez que eles se envolviam também. Havia referências a eles ficando juntos anos atrás antes de ela me conhecer. Havia também mensagens sobre o susto da gravidez. Ela mandou uma mensagem para ele alguns dias depois de voltar da viagem dizendo que estava atrasada e pirando. Ele disse para ela fazer um teste e avisá-lo. Então alguns dias depois ela mandou uma mensagem dizendo: "Falso alarme, não estou grávida, apenas estresse." Ele respondeu com um emoji de alívio e disse: "Graças a Deus, ainda não estou pronto para o filho número 3. Estou honestamente tão arrasado com isso e tenho estado um caco desde a noite passada. Não comi e mal dormi. A pior parte é ver todas essas mensagens onde eles estavam rindo de mim." Ela disse a ele que eu estava desconfiado, mas confiava demais para descobrir alguma coisa. Eles literalmente brincaram sobre como eu acreditei na história dela de que nada aconteceu com os filhos dele por perto. Aparentemente as crianças estavam na casa dos avós por 2 das noites em que ela esteve lá. Eu me sinto um idiota. Todas aquelas vezes que ela estava no telefone com ele e eu estava na mesma sala completamente alheio. Agora estou esperando para confrontá-la, mas honestamente não sei como. Tenho medo de que ela simplesmente jogue a culpa em mim e me faça o vilão por invadir a privacidade dela. Honestamente, neste ponto eu nem me importo. Eu só quero acabar com isso e seguir com minha vida. Alguns de vocês disseram que eu deveria reunir mais evidências antes de confrontá-la, mas acho que o que vi é mais do que suficiente. Outros sugeriram que eu simplesmente a ignorasse completamente, mas isso parece muito infantil para um relacionamento que durou quase 1 ano. Eu quero pelo menos olhar nos olhos dela quando terminar as coisas. Ela foi minha primeira namorada de verdade em muito tempo e agora me sinto uma reflexão tardia. Eu investi tanto neste relacionamento, eu reorganizei minha vida para ter tempo para ela, eu a apresentei à minha família, eu estava até pensando em pedi-la em casamento quando nossos contratos de aluguel terminassem em alguns meses. E o tempo todo ela estava me traindo com esse cara. Edição: para aqueles que perguntaram se ela mencionou especificamente usar proteção com Nick, pelo que pude ver nas mensagens deles eles não usaram. Houve uma piada deles sobre o jogo de puxar é forte, o que me deu vontade de vomitar. Então sim, eles também estavam sendo completamente imprudentes, o que apenas adiciona outra camada a toda essa bagunça.
Atualização 2. Então, na noite passada finalmente tomei coragem para dizer à minha namorada que precisava conversar com ela. A princípio ela continuou dizendo que estava ocupada e tentou remarcar para o fim de semana, mas insisti em vê-la pessoalmente, então ela finalmente disse para eu ir à casa dela por volta das 20 horas. Eu queria estar calmo e controlado, não deixar minhas emoções me dominarem. Até anotei alguns pontos-chave que queria abordar para não me desviar se ela tentasse mudar de assunto ou jogar a culpa em mim. Vou até a casa dela e ela está agindo normalmente como se nada estivesse errado. Ela me oferece uma bebida, pergunta sobre meu dia, as coisas de sempre. Recusei a bebida porque queria manter a cabeça fria. Sentei no sofá dela e ela tentou se aconchegar perto de mim como se tudo estivesse bem. Me afastei um pouco e disse que precisávamos conversar sobre algo sério. Reiterei, no entanto, que desde que ela voltou da viagem as coisas têm parecido estranhas entre nós. Ela alega que sou eu quem está tornando as coisas estranhas por acreditar que ela me traiu. Ela continua afirmando que o teste de gravidez não era dela e que o amigo Nick era apenas um amigo e eles apenas ficaram juntos. Assistiram filmes com os filhos dele e foram a algumas atrações locais. Ela começa a ficar toda na defensiva novamente dizendo que estou sendo inseguro e que se não consigo confiar nela talvez tenhamos problemas maiores. Ela até teve a audácia de dizer que minhas constantes acusações estavam a afastando e a fazendo reconsiderar nosso relacionamento. Deixei ela continuar por um tempo negando tudo, e então finalmente disse: Eu sei que você me traiu porque vi as mensagens entre você e Nick. O rosto dela simplesmente caiu por uma fração de segundo. Havia um olhar de puro pânico nos olhos dela. Então ela ficou brava. Você veio aqui sem eu saber e mexeu nas minhas mensagens pessoais? Isso é tão errado e assustador, para ser honesta. Entramos em uma pequena discussão enquanto eu dizia a ela que minhas suspeitas estavam corretas e ela estava tentando desviar a conversa. Pedi que ela me desse o celular e eu mostraria todas as mensagens que vi, que eram muito claras e explícitas. Eu sei que poderia apenas ter mostrado as capturas de tela que tirei do iPad, mas honestamente, queria ver se elas havia apagado ou como ela reagiria. Claro, ela se recusa e diz: Não somos casados e não moramos juntos. Você não me possui nem me controla. Quando tentei fazê-la abordar a questão real de que ela me traiu, ela apenas continuou focando em como eu violei sua privacidade. Ela se recusou a admitir qualquer coisa, mesmo quando mencionei mensagens específicas que havia lido. Em um ponto ela até tentou alegar que eu devia ter entendido mal as mensagens ou as tirado de contexto. Ela disse que Nick é apenas alguém com quem ela se sente muito à vontade e eles têm um estilo de comunicação aberto que pode parecer inadequado para estranhos. Você consegue acreditar nisso? Ela realmente achou que eu acreditaria nessa explicação depois de ver mensagens descrevendo explicitamente eles fazendo? Embora eu concordasse com ela que mexer no iPad dela foi errado, decidi terminar as coisas rapidamente e simplesmente coloquei a cópia das chaves dela na mesa de centro e disse a ela: Você me traiu. Simples assim. Adeus e boa sorte. Saí e ela não fez nenhuma tentativa de me impedir. Mais tarde naquela noite ela tentou me mandar mensagens e disse que sentia muito pelo que fez. A princípio ela alegou que Nick era um ex-namorado sobre o qual ela nunca me contou e que eles namoraram anos atrás antes de ela me conhecer, e que ele se mudou há vários anos. Ela alega que as mensagens que vi eram conversas antigas que eles tiveram, mas eu rapidamente disse a ela que obviamente não era verdade. Eu podia ver as datas nas mensagens. Então ela mudou de tática e jurou que não queria me trair e que Nick devia tê-la embebedado e isso levou ao ato. E ela me garante que não está grávida de ninguém. Eu nem sei mais o que acreditar. Eu disse a ela: Que bom. Porque não quero mais nada me ligando a você. Desejei-lhe boa sorte novamente e não ouvi mais nada dela. Ela tentou me ligar algumas vezes esta manhã, mas ignorei as ligações. Ela também enviou uma longa mensagem sobre o quanto sentia e como foi um erro e como ela gostaria de poder voltar atrás. Coisas clássicas que você diz quando só sente muito por ter sido pega. Pessoalmente, estou aliviado, mas estou tão chateado e arrasado com tudo isso. Conversei com meu amigo Eric, que me contou que também teve uma ex que o traiu, mas ela tentou contatá-lo anos depois quando o cara com quem ela o traiu se revelou um vagabundo. Ele me avisou que ela poderia tentar voltar quando percebesse o que perdeu. Eu disse a ele que nunca a aceitaria de volta, não depois disso, mas ele disse que as pessoas fazem coisas estúpidas quando estão sozinhas ou seu ego está ferido. Obrigado a todos pela sua opinião e apoio. Significa muito ter pessoas com quem conversar sobre isso que entendem o que estou passando.